Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus queridos, é: qual é a religião certa para mim? Qual é a religião certa? Qual delas? Mas antes que eu comece a falar sobre o assunto, entra no canal, você pode se inscrever, tá certo? Porque você vai ter acesso a mais de 300 vídeos de A a Z, assuntos separado ou correligado. E você toca no sininho de notificações, porque o YouTube vai estar entendendo que você quer assistir os demais, aqueles que eu vou estar postando. Pelo menos um vídeo ao dia, tá? Nem todos os dias, mas praticamente todos os dias eu tenho pelo menos um vídeo novo para você, ou sobre o assunto que já está postado e eu trago como uma reflexão no canal, beleza? O seu like ou dislike, a sua crítica, no rodapé, o que você achou do assunto, ou até mesmo uma sugestão de vídeo, alguma coisa que eu ainda não postei, ou que você ainda não viu no canal. Então entra lá, se inscreve, ajuda-nos, faz-nos com que esse canal cresça. Se você assim não fizer, esse canal não tem sentido, tá? Ele não vai crescer mesmo. Então, eu peço a sua bênção, a sua ajuda, ok? Muito obrigado desde já. Então, vamos lá. A pergunta que não quer calar: qual é a religião certa para mim? Preste atenção que é bem resumido, mas você vai entender. Há muitas vozes pedindo a nossa atenção. Quando eu falo há muitas vozes, é que hoje o meio de comunicação, né, já não é de hoje, mas já tem algum tempo, mas muito mais agora, né? É o que dita, ou o que tem ditado, o que tem direcionado ou redirecionado todas as coisas. Nós estamos vivendo aí tempos de um grande reset, de uma grande mudança. Desconstruir para construir ou reconstruir, tá certo? Trazendo isso para uma linguagem até mais fácil da compreensão. Mas, no entanto, entretanto, porém, todavia, preste atenção. Alguém deveria considerar tal coisa, alguém com certeza deveria pautar a mente, o entendimento para o que eu vou falar agora. Jesus acima de tudo, acima de todos. Eu queria já adiantar aqui, já respostando, que a verdadeira religião, ou a religião certa para nós, para mim, para você, quer creia ou não dessa forma, é Jesus. Jesus é a única religião, porque é Ele que liga o homem a Deus, já que religião, no latim, é religare. Religar quem? O homem a Deus. Se Deus, Pai, enviou o seu Filho, quem é que vai estar religando? Lembra que nós estamos falando de um grande reset, de uma mudança estrutural, socioeconômica, espiritual e etc e tal. Então, qual a verdadeira religião? Ou melhor, qual a religião certa para mim? Então já vou adiantando, eu ia deixar para o final essa resposta, porque a resposta é Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, que morreu, mas ressuscitou, pagando um preço por causa de nós, de você e de mim, para que houvesse redenção, tá bom? Então no canal eu já tenho assunto ligado a este assunto. Ó, vamos lá, bora então. Então, nem Maomé, nem Confúcio, nem Buda, nem Charles Taze Russell, nem Joseph Smith Russell, nenhum desses, nenhuma dessas figuras, nenhuma dessas personalidades, nenhuma dessas personas é comparado, ou poderia se comparar a Jesus. O Jesus histórico, o Messias, o Filho de Deus, aquele que havia sido prometido desde o Gênesis, aquele que está escrito lá no Pentateuco, na Torá, na Bíblia do judeu, na lei de Moisés. Então não é de hoje, esse assunto é muito antigo. Então vamos lá. Todas as religiões, as pessoas dizem assim: olha, todos os caminhos, todas as estradas levam a Deus. Todas as religiões basicamente é a mesma coisa. Será?
Será? Eu já dei a resposta. Dentro do cristianismo. Tá? É verdade que todas as religiões levam ao céu? É verdade. Da mesma forma, como pensamos dessa forma e as pessoas pensam assim, elas entendem, por exemplo, então que todas as estradas e todos os caminhos levariam a São Paulo, por exemplo, São Paulo capital. Eu moro em São Paulo, interior de São Paulo. Ok? Então, para eu ir a São Paulo capital, existe um direcionamento, um caminho. Eu tenho que acionar o GPS, se eu não souber o caminho, para ele me conduzir neste caminho. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Já quero adiantar aqui um versículo, já que é texto sobre texto, e nós estamos falando qual é a verdadeira religião para mim. Eu já dei a resposta. Jesus é o religare de Deus. Entre Deus e o homem. Entre o homem e Deus. Vamos lá, rapidamente, para a metade e os finalmente. Somente Jesus fala com a autoridade de Deus, porque Ele é Deus. Nem nada, nem ninguém. Podemos comparar. Não se compara a Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, o Messias que havia de vir, com qualquer outra personalidade. Volto a repetir. Não dá para comparar. Entendendo que só Jesus é o caminho que nos leva a Deus. E a verdadeira religião, ela não está equacionada, ela não está enquadrada, quatro paredes, ela não está presa a isso. Jesus não está preso, Jesus não é de nenhuma religião. Nenhuma denominação, nenhuma religião tem o passe de Jesus, tem o contrato de Jesus. Jesus é livre, Jesus está nas ruas, nas estradas, nos becos, nos caminhos, em alto mar, nas areias do deserto, no espaço sideral, se é que eu posso citar ou chamar de espaço sideral. Vamos lá. Todos esses homens que eu citei aqui, menos Jesus, estão sepultados, em decomposição até hoje. O único que ressuscitou, aí é que está o significado, ou o verdadeiro significado da existência da fé. Porque ele ressuscitou ao terceiro dia e vivo está à destra do Pai. Então essa é a razão. Essa é a razão, esse é o checkmate de toda a história da humanidade. Esse é o sentido da vida, é o sentido da fé. Vamos lá. As provas a favor disso, de sua ressurreição, são irrefutáveis. Primeiro, por mais de 500 testemunhas, 500 pessoas que na época presenciaram isso, dentre outros tantos que se havia, porque a tumba estava vazia. Ele ressuscitou. Olha, se ele não tivesse ressuscitado, se não houvesse ressurreição, então esse vídeo aqui não teria nenhum sentido, não teria valor algum. A nossa fé seria vã, podia rasgar todo e qualquer livro que viesse a falar sobre esse assunto. Se Jesus não houvesse, se ele não tivesse, se ele não fosse como ele é, então ele morreu, mas ressuscitou. Ele é e será para todos sempre, de eternidade a eternidade. Então confia em Deus. Confia em Deus, na pessoa de Jesus. Se você nasceu de novo, você tem o selo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que é a marca de Deus, é o selo. Eu até disse esses dias em outros vídeos, agora não, com toda essa tecnologia dos e-mails, das cartas eletrônicas e etc e tal, mas quando, na minha época de jovenzinho, dos meus pais, queria mandar uma correspondência, uma carta, ia até o correio, como existe até hoje, né? Ia até o correio, fazia a carta, colocava o nome, o seu nome, remetente e o endereçado, mas para essa carta chegar até esse lugar, por exemplo, eu tenho parentes em São Paulo, capital, eu tenho parentes no Rio de Janeiro e etc e tal. Então, para enviar,
essa carta, para essa carta chegar ao destino, precisava de um selo, precisava de um carimbo. O Espírito Santo é muito mais do que isso. Apenas estou dando aqui um exemplo do que o Espírito Santo é. Bom, dando luz aos fatos, nós vemos aqui, com relação a essa conversa, que Jesus, ele ressuscitou e foi colocado ali, né? Ele ressuscitou numa tumba, e para dizer que realmente ninguém chegou e tirou ele dali, alguém roubou o corpo, não aconteceu isso porque a guarda estava ali. Os religiosos que o mataram colocaram um guarda para vigiar se alguém ia mexer ou não, porque a conversa era que Jesus ao terceiro dia ia ressuscitar. Por isso eles colocaram guarda ali, né, para ver se realmente isso acontecer. Pensa bem, vai ficar extenso isso aqui, eu já estou terminando, mas pensa numa situação dessa, tá? Então vamos lá, para o final, porque o vídeo já ficou longo. Então, de fato, essa conversa é uma conversa que nós já temos no canal. Estou trazendo aqui só uma lembrança, uma reflexão, e eu gostaria até que você anotasse aí, caso você tenha esquecido, ou como eu disse no início, agora volto a repetir, João 14,6, ele é o caminho. Jesus não é vários ou um dos, mas o caminho. Então, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, está em Mateus 11:28, é para que nós passemos por essas situações, ao qual temos vivido nesses últimos dias, por esses momentos difíceis, de feridos, de mortos, mas de gente que acredita na ressurreição. Se Cristo ressuscitou, logo ressuscitaremos também com Ele, e essa é a tônica, essa é a chave hermenêutica dentro do assunto, tá certo? Então, o que nós devemos fazer? Devemos aplicar isso à nossa vida? Sim, Jesus é a religião certa para mim. Dá uma olhadinha depois em Atos 10:43, que Jesus é a relação significativa, básica, de toda a ciência, de todo conhecimento, tá? Então João 10:10 traz para a gente essa ideia, ou essa base. João 3:16, você conhece de cor e salteado, que Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, deu a sua vida por cada um de nós, por todo aquele que crê. Você acredita nisso? Eu creio, eu acredito piamente. Então, logo, louvado seja o nome do Senhor, por essa maravilhosa luz que salta e que chega ao nosso entendimento, ao nosso conhecimento. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor fez isso e o Senhor faz na vida de todo o que crê. Ok? Então, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E não se esqueça de se inscrever, participe, estude comigo, aprenda um pouquinho. Eu estou aprendendo e gostaria também que você estivesse aprendendo juntamente, tá? Deus abençoe todos vocês, tá? Shalom, Shalom Adonai, e até no próximo vídeo.